Bom dia a todos os irmãos e as irmãs. Em razão aí da nosso isolamento forçado por causa da pandemia de coronavírus, nós vamos aqui gravar então a nossa mensagem de hoje para os irmãos assistirem depois e refletirem em casa. Então a terceira mensagem da carta de Paulo aos Efésios, ele está baseado no capítulo 1, dos versos 15 a 23. Então, Paulo, escrevendo aos irmãos de Efésios, diz o seguinte: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual foram chamados, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, no início da sua carta, ele fala sobre as bênçãos espirituais a que todos nós temos acesso por causa do amor de Deus e da obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Nós somos escolhidos, nós somos predestinados, mas não apenas isso. A escolha, a predestinação foi o meio, porque o fim principal que Deus queria para nós, na verdade, foi a santificação, a adoção, a redenção, o perdão e o selo do Espírito Santo. Essas são as bênçãos que Paulo trata no capítulo 1, no início do capítulo 1. Paulo está muito empolgado com tudo aquilo que o Espírito Santo vem revelando a ele à medida que ele escreve essa carta aos Efésios. E ele começa então a trazer a sua lembrança há 10 anos antes, quando ele plantou aquela igreja, aquela pequena igreja na cidade de Éfeso. E quando ele começa a se lembrar daquela igreja, o início daquela igreja 10 anos antes, ele começa a agradecer a Deus. Alguém chegou de Roma naqueles dias, naquele tempo, e trouxe excelentes notícias para Paulo. Olha, Paulo, a igreja de Éfeso está crescendo na fé e no amor de uns para com os outros. Isso deixou Paulo muito animado, muito empolgado, e desde então ele não parou de orar pelos Efésios e de agradecer a Deus pela vida dos Efésios. Afinal de contas, a semente que ele plantou havia germinado e frutificado. E os irmãos de Éfeso entenderam o evangelho puro e simples que ele pregou. Mesmo com o passar dos anos, com as lutas, com as tribulações que eles enfrentavam e todos nós enfrentamos, eles estavam perseverando em 2 pontos fundamentais: a fé em Jesus Cristo e o amor de uns para com os outros. O pastor Paulo, ou Paulo como pastor daquela igreja, não poderia estar mais feliz, irmãos, porque essa é a síntese de um ministério bem-sucedido: fé
e amor. Ministério bem-sucedido não se avalia por membresia, por números, por programas, por arrecadação. Aos olhos de Deus, uma igreja bem-sucedida é aquela que desfruta de um relacionamento profundo e sincero com Deus e de um amor também para com o seu próximo. Mas, apesar da sua alegria, apesar de toda a gratidão que Paulo sentia no seu coração, ele sabia que não era o momento dos efésios se acomodarem. Não era o momento deles se sentirem confortáveis pelo modo que eles estavam vivendo. Eles podem e devem crescer ainda mais. Eles podem e devem desenvolver ainda mais essa fé e esse amor que eles já tinham conquistado. O que Paulo está dizendo aos Efésios, o que ele quer nos ensinar hoje como igreja, é que a nossa fé e o nosso amor devem ter um crescimento constante. Eles devem crescer, devem se tornar mais intensos, mais contagiantes à medida que o tempo vai passando e à medida que nós vamos ouvindo e aprendendo mais a palavra de Deus. A nossa fé não pode ser alguma coisa estática. O nosso amor não deve ser também alguma coisa paralisada, estática, mas deve crescer e crescer cada vez mais. E o próprio Paulo, nessa carta aos Efésios, lá no capítulo 4, versículo 13, ele vai dizer que esse crescimento deve acontecer até que todos nós cheguemos à maturidade. E maturidade para Cristo, irmãos, é atingir a medida da plenitude de Cristo. E é isso que ele desejava para a igreja de Éfeso e para todos nós, que nós possamos estar cada vez mais maduros na fé, no amor e esse crescimento, esse desenvolvimento até atingirmos a plenitude de Cristo. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. E é por isso que Paulo começa a orar a favor dos Efésios. Pensando nisso, nesse crescimento que eles deveriam ter, ele começa a orar e na sua oração ele não pede por cura, não pede por libertação, não pede por qualquer tipo de bênção material. Paulo continua focado nas coisas do alto, nas coisas espirituais. E veja que ele faz 2 pedidos a Deus a favor dos Efésios nos versículos 17 e 18. No versículo 17 ele vai pedir para Deus dar aos Efésios espírito de sabedoria e de revelação. Ou seja, o desejo de Paulo é que o glorioso Pai, ou o Pai da glória, como está em outra versão, conceda a todos eles sabedoria e revelação. Essas 2 palavras têm um sentido semelhante aqui nesse texto. Sabedoria não é erudição, não é conhecimento humano, conhecimento intelectual, até porque no capítulo 3 Paulo vai dizer que o amor de Cristo excede todo o conhecimento humano. Então não é pelo nosso raciocínio, nossa razão que nós vamos entender isso. Sabedoria, aqui que Paulo está pedindo para os Efésios, é uma compreensão que vem pelo Espírito Santo. Ou seja, Paulo está falando de um conhecimento iluminado por Deus. Essa é a oração dele a favor dos Efésios. Revelação, por outro lado, nós podemos definir revelação como um entendimento especial sobre verdades espirituais. Em outras palavras, é a capacidade que o Espírito Santo nos concede para discernir coisas ou eventos que acontecem ao nosso redor. E como os Efésios, eles poderiam conseguir essa sabedoria, essa revelação para entender as coisas de Deus? O próprio Paulo fala no final do versículo, no pleno conhecimento dele. Ou seja, conhecendo plenamente o próprio Deus através de Jesus Cristo. Cristo veio ao mundo, irmãos, para revelar o mistério da vontade do Pai. Isso está lá no início do capítulo 1. Cristo veio ao mundo para cumprir os bons propósitos que o Pai traçou na eternidade
desde antes da fundação do mundo. Então é somente por meio de Cristo, a palavra que se fez carne, o Deus Filho, que nós podemos conhecer plenamente o Pai e toda a sua obra. Em uma passagem interessante que está lá em João, capítulo 14, Filipe, um dos 12 apóstolos, se aproximou de Jesus e perguntou para ele, ou disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. E veja que interessante a resposta de Jesus, irmãos. Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. E as palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Resumindo aqui, então, irmãos, quanto mais nós conhecemos a Cristo, quanto mais intimidade nós temos com Jesus, mais nós conhecemos o Pai. Mais nós temos intimidade com Deus Pai. Quanto mais nós ouvimos as palavras de Cristo, o Evangelho de Cristo, mais nós entendemos a vontade do Pai. E é por meio desse relacionamento diário, constante com o Pai e com o Filho, que nós vamos obtendo esse espírito de sabedoria e de revelação. O segundo pedido na oração de Paulo está no versículo 18. Iluminação dos olhos do coração. Essa expressão, iluminar os olhos do coração, também é semelhante às anteriores. Ela pode ser traduzida simplesmente por entendimento ou discernimento espiritual. Paulo não está falando, é claro, dos olhos físicos. Ele está falando de algo que transcende os nossos sentidos. Trata-se, mais uma vez, irmãos, da atuação do Espírito Santo em nossa alma, em nosso interior. Esse é o sentido da palavra coração. Lá em Efésios 4:18, Paulo diz que os gentios, aqueles que ainda não conheciam a Cristo, estão obscurecidos no entendimento. Ou seja, estão cegos. Por quê? Porque o seu coração está endurecido. Mas os efésios, ele continua, que creram no Evangelho, conheceram a Cristo, foram renovados no modo de pensar. E agora a mente ou o coração deles deve ser cada vez mais iluminado para que eles possam entender e discernir os planos e os mistérios de Deus. Então essa é a primeira parte da oração de Paulo. Ele pede: Deus, conceda aos cristãos de Éfeso sabedoria, revelação, discernimento ou iluminação. E na segunda e última parte da sua oração, ele vai dar 3 excelentes razões para que os efésios, para que todos nós, para que a igreja tenha sabedoria, revelação e iluminação. Essas coisas não são um fim em si mesmas. Nós temos sabedoria para alguma coisa, revelação para alguma coisa, iluminação para alguma coisa. E é isso que Paulo vai falar agora. A primeira razão está no versículo 18. Para que eles, os efésios, conheçam a esperança para a qual Jesus Cristo os chamou. A palavra que eu destaco aqui, irmãos, é esperança. Esperança. Em Efésios 2, Paulo diz que todos nós, antes de conhecermos a Cristo, estávamos longe de Deus e sem esperança. Mas agora, mediante o sangue de Cristo, nós somos aproximados. E graças a essa aproximação, o muro de inimizade que nos separava de Deus foi destruído. Nós somos aproximados e reconciliados e temos pleno acesso ao Pai. Essa esperança que nós temos pelo sangue de Cristo, que os efésios conquistaram, nunca pode ser esquecida.
Deve estar sempre na nossa mente, no nosso coração. E é por isso que nós precisamos desse espírito de conhecimento, de revelação e de iluminação. O segundo motivo para isso está no versículo 18 também. Para que eles conheçam as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. A palavra que eu destaco aqui é herança. Em Efésios 1, versículo 14, que nós já vimos na semana passada, Paulo diz que aqueles que creram em Cristo foram selados pelo Espírito Santo. E ele complementa, esse selo é a garantia da nossa herança. Agora, em sua oração pelos Efésios, ele fala sobre essa herança. Fala que é uma herança rica. Fala que é uma herança gloriosa. Ou seja, irmãos, são tesouros que nos aguardam nos céus. É uma herança gloriosa. Riquezas da nossa herança. Os Efésios também não podem esquecer dessa herança que eles têm nos céus, que Deus prometeu para eles, ou para todos nós, principalmente, irmãos, quando nós enfrentamos sofrimento neste mundo. Quando nós passamos por lutas e tribulações, nós devemos olhar para o céu, para o alto, e nos lembrar das promessas que Deus nos faz, das nossas heranças, da nossa herança rica e gloriosa. E o último motivo, a última razão pela qual ele pede para os Efésios terem sabedoria, revelação e iluminação, está no versículo 19. Para que eles conheçam a incomparável grandeza do poder de Deus para com os que creem. Que maravilha, irmãos. A palavra que eu quero destacar aqui é poder. Poder de Deus. Lá em Efésios 6, há um versículo muito conhecido, onde Paulo diz que nós devemos nos fortalecer sempre no Senhor e no seu forte poder. Sabe por que ele diz isso? Porque a força e o poder que vem de Deus são de uma grandeza suprema, incomparável. Nada se compara, meus irmãos, ao poder de Deus. E ele está à nossa disposição. É isso que Paulo está falando. E para mostrar, para deixar claro o tamanho desse poder do nosso Deus, 3 coisas vêm à mente de Paulo. Ele vai revelar essas coisas no final da sua oração, nos versículos 20 a 23. Primeiramente, ele fala da ressurreição de Cristo. Cristo venceu a morte, Cristo está vivo por causa do poder de Deus. Segundo, a exaltação de Cristo. Cristo está entronizado, está sentado nos lugares celestiais, acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, acima de todo nome que se possa mencionar, desde agora e para sempre, pelo poder de Deus. E ele vai falar também sobre o senhorio de Cristo. Todas as coisas foram colocadas sob seus pés, debaixo dos seus pés. E ele foi designado cabeça de todas as coisas e cabeça da igreja. Poder de Deus. Ou seja, irmãos, por causa do supremo e do incomparável poder do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Cristo está vivo. Cristo está entronizado e Cristo é Senhor de todas as coisas nos céus e na terra. Os Efésios não poderiam esquecer nunca desse poder. E nós também não podemos esquecer que temos um Deus todo-poderoso. Um detalhe interessante na oração de Paulo, já terminando aqui a minha mensagem. Olha que interessante, irmãos. Paulo começa olhando para o passado. E ele diz, vejam o que Cristo já fez por vocês. Vocês não tinham esperança. Vocês estavam sem esperança, mas agora, pelo sangue de Cristo, vocês têm esperança. Depois ele olha para o futuro. Vejam o que Cristo vai fazer por vocês. Vocês foram selados e vocês têm a promessa de uma herança rica e gloriosa nos céus. E no fim, Paulo está agora olhando para o presente, para o aqui e para o agora. E ele diz, vejam o que Cristo está fazendo por vocês.
vocês podem contar desde já com a sua força e com o seu poder, porque Ele está ao seu lado, Ele está do nosso lado. Esse é o Deus, irmãos, que nós adoramos, estando perto ou estando longe, estando todos juntos, congregados ou estando em nossas casas. É um Deus que cuidou, que cuida e que sempre cuidará do seu povo. É um Deus, irmãos, que não cansa de nos amar. O bom pastor que cuida das suas ovelhas. Concluindo, o que Paulo quer ensinar para nós, para a igreja de hoje? O que Paulo está falando para mim e para você? Eu creio que Paulo está também orando por nós. Nós podemos aproveitar essa oração para pedir para nós. E 3 coisas são importantes aqui. Primeiro, encham-se do Espírito Santo. Encham, nós falamos muito do Espírito Santo. É pelo Espírito Santo que nós podemos conhecer cada vez mais o amor de Cristo, entender, discernir mais a vontade de Deus para as nossas vidas. Segundo lugar, tenham fé. Tenham fé. Creiam em Deus de todo o coração, em todas as circunstâncias. E através dessa fé, tomem posse da esperança, da herança e do poder que Ele nos concede por meio de Cristo. Tome posse dessas bênçãos. E por fim, demonstrem a sua fé por meio de atos concretos de amor e compaixão para com todos os demais, para com seus semelhantes, para com seus próximos. E esses 2, irmãos, foram os destaques que Paulo fez em relação à igreja de Éfeso: fé e amor. Nós precisamos confiar, mas precisamos demonstrar a nossa fé através do amor. É assim, com fé, com amor, que nós vamos enfrentar as lutas e as adversidades do nosso tempo, que nós estamos vivendo aqui neste mundo. É assim, com essa fé, com esse amor, com essa sabedoria, com essa compreensão, que nós vamos ser curados. E nós vamos também levar cura para aqueles que estão doentes, na alma principalmente. É assim, com tudo isso, com essa fé, com esse amor, com esse discernimento, que nós seremos transformados cada dia mais à imagem e semelhança de Cristo. E também levaremos transformação para aqueles que precisam, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que ainda estão longe e sem esperança. E assim que nós glorificaremos o nome de Deus em nossa geração. Porque lembre-se que ele falou no versículo 1, que tudo é para a glória de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus ajude você a ter cada vez mais essa sabedoria, essa revelação, esse discernimento, mais fé, mais amor. Tome posse dessa esperança, dessa herança e desse poder de Deus para todos nós. Amém? Eu quero terminar fazendo uma oração nesse momento. Senhor, abençoa a tua igreja. Abençoa todos nós, Senhor. Que essa oração do apóstolo Paulo seja uma oração que nós possamos pegar para nós, hoje, na nossa situação, na nossa circunstância. E que tudo isso coopere para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado e que o teu nome também seja exaltado, hoje e para todo sempre. Amém.